Essa é a nossa situação até aqui. Eu não vou pegar os gráficos de casos e mortes por alguns bons motivos. Primeiro, as mortes continuam caindo, benefício da vacinação e da dose de reforço é o que a gente mais tem que reforçar daqui para frente. Os casos estão caindo, mas os casos estão ficando cada vez mais difíceis de discutir aqui no Brasil. Por quê? Primeiro, a gente só testava sintomáticos, ou testava principalmente sintomáticos, e com a vacina, as pessoas com sintomas diminuem. Vacinados vão pegar Covid e vão ter algo mais parecido com uma gripe do que com a Covid grave que se tinha até então. Então, quando a gente mantém o critério de só testar quem está muito sério, muito grave, ou quando a gente reduz ainda mais os testes, porque a situação está boa, não precisa testar, fica mais difícil de a gente ver os casos subindo. Então, eu não sei dizer para vocês se essa onda gripal no Rio de Janeiro, de pessoas com gripe, é só gripe que pode estar circulando porque a vacinação para gripe caiu para caramba e agora as pessoas estão se encontrando de novo, ou se é gripe e Covid, mas Covid entre quem foi vacinado e não está sentindo a Covid tão grave. Mas o vírus está circulando. São Paulo começou a cortar teste para Covid, então os nossos casos foram lá para baixo agora. Assim, fortuitamente, próximo do Réveillon, das festas, das coisas, os casos estão caindo. Mas as mortes estão lá, estacionadas. 200, 230 por dia, numa média constante há bastante tempo. Então os casos caíram, mas as mortes não, o que entrega que os casos não necessariamente caíram assim. Mas eu nem vou entrar nesse mérito de números, porque tem uma outra coisa que é importante a gente olhar para cá. Esse aqui é o boletim semanal do Observatório Covid-19 da Fiocruz, que eles sempre vão pegando internações por síndrome respiratória aguda grave ou ocupação de leito de UTI Covid por estado e fazem aquele mapinha. Lembra um mapa que chegou a ficar vermelho no país inteiro, no auge da situação crítica lá em março, abril, maio de 2021, de lá para cá, esse mapa foi ficando cada vez mais verde, cada vez mais tranquilo, porque a ocupação de leitos de UTI foi caindo, foi diminuindo, foi esvaziando, a gente foi liberando e fechando o leito de UTI de lá para cá. Mas, desde o começo de novembro, lembra, eu sempre mostro uma tabela aqui nas lives, mostrando que o interior da região norte não está com a vacinação indo bem. A gente não vacinou brasileiros contra a Covid o suficiente no interior do país para se proteger. E o que está acontecendo agora? Rondônia e Pará, semana a semana, ficando com uma situação mais grave e com menos leitos de UTI. O Pará já está com 90% dos leitos de UTI ocupados. Esse aqui é o gráfico de ocupação de leitos de UTI no Pará. Já chegou de novo aqui a 90% no começo de dezembro, no final de novembro, também puxando os dados do pessoal da Fiocruz para mostrar isso, tá? Então, não vacinamos o suficiente nesses estados, no interior do país, e a gente está pagando preço agora. Então, por que a gente precisa de passaporte vacinal? Por que a gente precisa de cobrança para as pessoas se vacinarem? Por que a gente precisa de infraestrutura do SUS para levar a vacina para as pessoas? Porque ainda tem estados que estão vulneráveis a Delta, tá? Não é Ômicron. Isso aqui não é variante Ômicron ainda causando caso no Brasil. A Ômicron ainda começou a se espalhar agora. A gente ainda não viu o que ela vai causar por aqui. Isso aqui é Delta mesmo, já lotando o leito de UTI na região norte. Então a gente já começa a ver de novo essa subida de casos e ocupação de leito de UTI, pelo menos no interior do país. 2020 a gente teve casos começaram em São Paulo e Rio de Janeiro, mas a coisa foi explodir norte e nordeste, e depois foi explodir no sudeste, e depois foi explodir no sul. Final de 2020, começo de 2021, norte, depois nordeste, depois sudeste, depois sul e centro-oeste. O que a gente começa a ver agora de novo no final de 2021? Casos e ocupação de leitos subindo de novo na região norte. Então a gente está nesse loop de problemas com a Covid, de leito faltando, de ocupação acontecendo. Tem alguns vieses aí. A gente pode ter essa ocupação de 90% no Pará agora, com muito menos leitos UTI do que eles chegaram a usar no pior momento. Eu não sei dizer para vocês qual é o volume de leitos de UTI do Pará. Se eles estão com metade, um terço, um quinto dos leitos de UTI que já tiveram no começo de 2021, quando também estavam com 90% de ocupação, porque é fração de leitos ocupados, não necessariamente o número de leitos. Mas a gente não tem mais recurso humano e financeiro para produzir leito de UTI como se fez antes. Então, ocupação de 90% é ocupação de 90%. Já tem gente na fila sem leito de UTI, sem respirador, sem espaço, que vai morrer de Covid sem atendimento de novo no final de 2021.
Tá? Nesse caso agora, atribuo completamente isso à falta de vacinas, porque são os estados com a menor cobertura vacinal do Brasil até aqui. Tenho falado disso semana após semana, então pode ser que dessa vez, nessa onda, a gente veja de novo a região norte, que sempre sofre mais, com os leitos de UTI acabando primeiro, com mais gente morrendo de Covid proporcionalmente, e dessa vez essa onda não se repita no Sudeste e no Sul, e em parte do Nordeste, porque são as regiões onde a vacinação subiu mais, onde a vacinação já está em 70%, 80% em alguns municípios. Então, pela primeira vez, a gente pode ter um perfil diferente de casos acontecendo na região norte e depois nos outros, por causa da desigualdade vacinal. Então, quando a gente está falando até agora, a Omicron na África é fruto da falta de vacinas, onde faltar vacina as pessoas ainda vão pegar Covid e vão morrer, a gente está vendo isso já de novo acontecendo no interior do país. Então a gente começa a entrar aqui no Brasil em outra onda de Covid de final de ano. De novo, só que dessa vez com vacina. E ainda não vimos o que a Omicron vai vir e causar por aqui. A depender do que ela causa de hospitalizações, a gente pode ter uma situação próxima do que a gente já viu antes. Torcemos para que não. Se ela causar muita hospitalização em não vacinados, pelo menos nessas regiões aqui, a gente pode ver as cenas se repetindo de novo, de hospital lotado, gente morrendo sem oxigênio e falta de tudo de novo. Porque isso aqui, como eu disse, é Delta ainda. Não é a variante Omicron se espalhando no Brasil. O que a gente precisa para aliviar e não ter isso aqui? Vacinação. Então eu vou repetir, só para ser muito claro. A gente tem 1 mês ou 2 aí pela frente até a Omicron explodir de fato no mundo e crescer bem aqui no Brasil. Lembra que, embora o Brasil esteja barrando pessoas vindas da África, não estamos exigindo passaporte vacinal de quem entra no país. A gente não está exigindo que vacinados venham para cá. E mesmo entre vacinados, a gente viu a Omicron se espalhando. A Delta entrou pelo menos 6 vezes no Brasil. As outras variantes, os outros vírus, também entraram aqui várias vezes, vindos de Europa e Estados Unidos, principalmente, que não estão sendo barrados agora. Então é questão de tempo até a gente ter a Omicron por aqui. Onde ela vai se espalhar? No Brasil todo, se ela consegue infectar quem tomou 2 doses dessa forma. Onde ela vai causar hospitalizações e mortes, se ela não causar algo grave entre os imunizados, no mínimo na região norte. No mínimo onde a gente não tem vacinação. Se ela causar hospitalização e mortes em geral, onde faltar a 3ª dose. Então isso a gente está pendente, tem que ver o que vai acontecer, mas já podem esperar pelo menos onda de casos acontecendo de novo aqui, porque a gente já está vendo isso sem a Omicron chegar.